Bom dia para todos. É, Bom dia, Jonathan. Olá, bom Seja bem-vindo dia. novamente ao nosso bate-papo semanal. Que bom estar Hoje a gente vai, aqui. hoje a gente vai falar de vícios, né? Do vício em prazer, como é que a gente pode identificar, lidar com isso e transformar um vício em virtude, né? Então, fala um pouquinho sobre você, e aí a gente Opa, já começa. hoje meu suporte de celular aqui tá me deixando na mão. Mas eu ouvi você falando sobre identificar se você é um viciado. Parece, parece estranho, né, essa palavra assim, mas opa, mas É tranquilo. Então, isso. vamos clarear mais isso, né, para todos nós e vai ser muito bom. Então, bom dia a todos. Eu sou Jonathan, fisioterapeuta, terapeuta transpessoal, professor também. E usamos aí, entendemos a espiritualidade como um caminho para o bem-estar, para a saúde, de uma forma integral, né? Então, e sou apaixonado pelo Tantra também, né? Como um praticante, como um estudante de Tantra. A gente até estava conversando sobre esse vício, se ele seria focado no vício comportamental, que é um vício por sexo, né? Que é muito comum, sobretudo nos homens, né? Então, mas nem sempre é tão fácil de identificar se isso é um vício, né? Se o seu comportamento é um vício. Mas a gente vai clareando tudo isso aí ao longo da live, né, Vitor? E também como Sim. cuidar disso, como cuidar desse vício, né? Não, não Uhum. é, não é um decreto, não é algo que nunca mais desaparece, mas todo comportamento, toda escolha que a gente faz, a gente consegue mudar, né, com consciência, trazendo a consciência exatamente porque sem a consciência eu não consigo mudar nada se eu não tenho consciência que eu estou passando por aquilo, né? Daí a importância desse tema, porque será que eu tenho algum vício desse, né? Pode ser também um vício alimentar ou outros vícios comportamentais como jogos, relacionamentos disfuncionais, emoções tóxicas, isso também são vícios, né? Até o Celular, próprio internet, trabalho, né? trabalho, compras, até atividade física, né? Parece Sim, que é uma coisa tão boa para a saúde, para a mente, para o corpo, mas pode ser um vício. Então, eu acho que a gente já pode começar dizendo que que é um vício, né? Que a gente quer dizer por vício em prazer? Então, um vício é algum hábito, é alguma coisa que eu faço, que eu uso também, porque tem os vícios comportamentais, esses que a gente falou, e tem os vícios em substâncias químicas. Aí já uhum. está relacionado a remédios, ao uso de álcool, tabaco e e outras substâncias químicas que você ingere. O vício comportamental, frente àquele comportamento, você também vai ter uma substância liberada na sua corrente sanguínea, mas é produzida pelo seu próprio corpo, né? As endorfinas, dopamina, que são substâncias relacionadas ao prazer, mas elas são liberadas frente a algum comportamento, alguma ação que você faça. Então, o que é considerado um vício? Se você faz aquela atividade, toma aquela substância, usa aquela substância de uma forma automática, ou seja, sem muita consciência, né? Então você vai comer sem estar com fome, sem estar precisando de nutrição. Você vai buscar por prazer sexual a todo momento, sem muita consciência daquilo.
Para quê? Para obter algum alívio de ansiedade ou de alguma angústia que você tenha e que ainda não conseguiu enfrentar aquilo, conviver, resolver, harmonizar aquilo. Então, isso é um vício. Um vício, até eu recebi uma pergunta no direct, quando que o vício vira uma fuga? Na verdade, o vício já é uma fuga. É uma fuga de alguma coisa que você está passando, alguma dor, alguma angústia, que você ainda não teve condição de resolver, de enfrentar. E está tudo bem, não tem problema nenhum. Né? É, a partir do momento que você toma essa consciência, aí sim você tem a oportunidade de fazer diferente, de escolher de outra maneira. Né? Então, o vício em prazer é quando eu busco o prazer para resolver uma ansiedade que eu tenho, ou um medo, ou uma angústia que eu não tenho como resolver aquilo. Então, eu vou buscar essa liberação de substâncias relacionadas ao prazer através de alguns comportamentos, que pode ser o comportamento sexual, que pode ser uma busca por sexo, uma busca por prazer, uma busca por ejacular, porque esses atos liberam substâncias de prazer que te tiram do foco daquela dor. Aquela dor está muito presente na mente, então eu preciso fugir. Isso que é uma fuga. Eu preciso me afastar desses pensamentos que eu tenho, desse medo que eu tenho, desse sentimento de rejeição, de abandono, das minhas necessidades não atendidas, de conexão, de amor, de carinho. Então, aí vem os comportamentos obsessivos que se tornam vícios, porque eles são executados de uma maneira não consciente para fugir dessas questões que não estão resolvidas ainda. Então, o ponto-chave, no meu ponto de vista, é a pessoa identificar quando aquele hábito se torna um vício. Porque aí ela vai conseguir ter clareza para poder tomar ações diferentes ou buscar auxílio, né, com terapeuta ou com médico, para identificar também se aquele vício já se tornou uma dependência química orgânica, né? Porque às vezes ela tem até vontade de fazer diferente, mas a dependência do organismo para aquilo se torna maior do que a vontade dela de mudar. Então, por isso que às vezes é preciso um profissional qualificado, né? Muitas vezes até um médico, que possa mexer na composição química do corpo e ela ter um tipo de auxílio, né? Um respaldo para que as ações dela sejam potencializadas. Porque muitas vezes a pessoa ela até tem vontade, ela até tenta, mas não consegue, ela desiste. Porque a força da química no organismo é muito maior, né? Então, como é que a gente pode fazer com que a pessoa tenha essa consciência? Cara, me tornei um viciado nisso. Então, é muito duro, né? Isso causa um impacto muito grande. Mas eu acho que informação pode ajudar muito. E eu até separei aqui, eu tenho um livro aqui que fala da ética do amor livre. E ela fala muito sobre sexo, sobre vício em sexo. E eu acho que a gente pode começar pensando nisso. Então, o que é considerado vício em sexo? Porque é uma forma de prazer muito difundida, né? Quando você pensa em prazer, sexo é uma das coisas que primeiro vem em mente, né? Quem está assistindo aí pode comentar também. Quando pensa em prazer,
que vem na sua mente? É sexo? É comida? É jogos? O que é? Então, o que é vício em sexo? Refere-se ao comportamento sexual compulsivo. É aquilo que a gente falou, que eu não tenho consciência. Compulsivo é o que eu faço sem consciência, que toma proporções tão grandes que acaba interferindo no andamento saudável dos relacionamentos, do trabalho ou de outros aspectos da vida. Então, realmente é um diagnóstico subjetivo. Nenhum terapeuta pode te dizer, que você que está assistindo, que você é viciado em sexo. Não, isso, ou em prazer, isso é uma questão da pessoa analisar a sua vida, o seu comportamento. E é usado com muito mais frequência do que deveria como uma forma de patologizar pessoas que fazem sexo e estão felizes dessa forma. Então, por isso que, né, por exemplo, buscar prazer sexual todos os dias é um vício? Não. Se a pessoa está feliz daquela forma e ela tem relacionamentos saudáveis, ela trabalha e os outros aspectos da vida estão ok, não é vício, né? Então, Porque também tem uma coisa assim, o julgamento, né, o diagnóstico vai muito do julgamento da pessoa que está vendo a situação de fora. E aí, por exemplo, se uma pessoa que ela não é sexual, né, não é ativamente sexual, por exemplo, o sexo para ela não tem tanta importância. Tem pessoas que nem fazem sexo. E aí a outra pessoa faz todo dia. Para aquela pessoa que não faz, vai considerar que faz todo dia um viciado em sexo. Então, por isso é importante a gente, cada um, ter essa percepção e ter esse autoanálise para saber o meu comportamento e o meu hábito, ele está prejudicando o meu dia a dia? Está fazendo com que algumas prioridades sejam postas de lado para eu dar asas a esse hábito? E isso está trazendo consequências negativas no âmbito geral da minha vida? A pessoa tem que se questionar para que ela mesma possa ter essa resposta e encarar de frente a verdade, né? Porque às vezes a gente não quer encarar a verdade e foge antes da resposta chegar. Porque, na verdade, eu acho que dentro dela ela já sabe a resposta, ela só não quer assumir. Então, quando a gente assume, aí é o primeiro passo para você sair do vício e ir para a virtude, né? Que seria a contraparte. assumir é se dar conta mesmo. Caramba, eu estou viciado nisso. Você Uhum. tem que... Enquanto você não disser isso para você mesmo, você não vai conseguir sair disso, né? Isso é muito importante. É preciso dizer, caramba, eu estou viciado nisso. Então, realmente, como cuidar, né? A gente está falando como cuidar do vício em prazer. Para qualquer tipo de vício em prazer, que pode ser comportamental, que pode ser um prazer que vem de substâncias químicas que você ingere, é esse mesmo raciocínio. Primeiro passo, eu preciso analisar como que está na minha vida. O meu consumo de álcool interfere nos meus relacionamentos, na minha vida do trabalho? Eu estou deixando de fazer alguma coisa por causa disso? Né? Está prejudicando o meu corpo No outro físico, né? dia, no outro dia eu fico de ressaca, que eu estou morrendo de dor de cabeça. Então, isso é uma análise subjetiva pessoal. Cada pessoa vai saber se aquilo está atrapalhando a vida ou não, se aquele comportamento atrapalha a vida ou não. Né? Então, esse mecanismo de ação que acontece no vício em prazer, que pode ser o comportamental ou com substâncias, é o mesmo mecanismo. Ou seja, eu tenho uma sensação negativa, em primeiro lugar,
que é uma angústia, uma ansiedade, uma tristeza, uma dor que eu não resolvi. Depois, frente a isso que eu não consigo enfrentar ainda, eu busco um alívio. É como se fosse um analgésico, um remédio para dor de dente. Você toma um remédio para curar aquela dor. Qual que é o remédio? É o prazer. Porque o nosso corpo já sabe que aquilo causa prazer, que aquele comportamento é legal, é bom, eu me sinto bem. Eu saio dessa zona de tristeza, de angústia e caio na repetição daquele comportamento para me sentir bem. Isso gera prazer e alívio. E aí vai retroalimentando o sistema, porque aí, de novo, depois, quando eu sentir a mesma angústia, mesma ansiedade, eu vou repetindo o sistema para que eu não enfrente de verdade aquela angústia. Então, segunda forma de cuidar disso é enfrentar a causa. Porque o vício em prazer em si, ele não é causa, ele é consequência. A causa disso está atrás, está antes, está... Qual que é a minha dor? Sim. O que eu estou passando? O que eu tenho que está me levando a tomar esse analgésico? Que esse prazer, se ele, mais uma vez, né? Não tem nada errado em prazer, muito menos em prazer sexual. Nós não estamos falando sobre isso, nós estamos falando sobre comportamentos que não tem, você não tem consciência que toma justamente para amenizar uma dor que você tem. Porque o prazer ele é muito bom, ele é excelente, mas se mal utilizado, se utilizado sem consciência, ele vira um vício, né? Um Porque amortecedor. a diferença é quando você não enfrenta a sua dor, o prazer ele é o remédio, como você disse, né? Então, automaticamente, sem consciência, você é jogado para tomar atitudes, ações, hábitos que vão compensar essa dor que você sente e não quer enfrentar. Agora, quando você encara a dor, percebe que aquilo ali é uma situação a ser trabalhada, a ser vista, a ser cuidada, você vai sarar aquela dor e a busca pelo prazer ela vai ser consciente. É totalmente diferente, porque você vai viver a naturalidade do prazer e não vai buscar o prazer como fuga. Consegue perceber essa diferença? Porque quando você escolhe o prazer com consciência, a sua consciência sabe dar os limites da hora de ok, senti esse prazer nesse momento, agora é hora de fazer outra coisa que é prioridade nesse momento. Então, o domínio da sua vida, o domínio das suas ações, eles são através da consciência. E o prazer, ele se torna natural de viver. E não um remédio para uma dor. Essa é a diferença. E também é aquele prazer que a gente fala tanto no Tantra, que é o prazer da vida, de viver, Sim. de se movimentar no mundo, de sentir a natureza, de conversar com as pessoas. Então, o que pode gerar prazer? Tudo. Tudo pode gerar prazer, se você está aberto para aquilo, né? Então, o caminho do Tantra, por exemplo, é um caminho de trazer essa percepção, porque muitas vezes estamos centrados no prazer ou só da comida, né? Prazer em comer, o prazer sexual centrado nos órgãos genitais, não no corpo inteiro, não na conexão, né? Ou o prazer, os outros prazeres que vêm de substâncias químicas, né? Então, é entender que você não precisa
necessariamente consumir álcool para se sentir alegre e conectado e com prazer, que você não precisa consumir um doce, um prato cheio de sobremesa para ter prazer na alimentação. Você pode sentir prazer comendo uma fruta, né? Então, é levar a percepção do prazer para a vida, né? Para tudo na vida. E não somente num ato que você elegeu, né? Como... Mais cedo eu estava atendendo um cliente e aí ele trouxe essa percepção que ele teve, que ele achava que para ele se divertir, ele precisava gastar muito dinheiro. Então ele atrelou a diversão, o prazer de sair de casa, de passear, com gastar muito dinheiro. E aí ele Sim. descobriu que não. Ele descobriu que ele pôde sair gastando muito menos, um terço do que ele costumava gastar, e ele se divertiu muito. Então, como é Sim. importante ter experiências positivas e dissociadas de tem que ter, né? Sim. De que eu tenho que gastar muito dinheiro para me divertir, ou eu tenho que comer sorvete para ter prazer na minha alimentação. Não, não tem que nada. Você pode escolher, ter outras escolhas e aproveitar tanto quanto, né? Sim. Conscientemente você levar o prazer para todas as áreas da vida. E tem uma outra coisa também que assim, é importante a gente destacar, que a partir do momento que a pessoa vive uma experiência, ela cria uma crença, um julgamento sobre aquela experiência. Então, por exemplo, se a pessoa ela gasta, né, muito na balada ou quando sai à noite e associa isso ao prazer, ela cria essa crença de que o prazer está associado a gastar. E aí aquilo ali se torna o hábito dela. Enquanto eu gasto, eu estou tendo prazer. Porque ela recebeu essa informação dela mesma através de uma ação que ela teve e uma experiência. Então isso tudo vai gerando crenças que vão te levando a fortalecer aquele hábito. Então, além da gente ter consciência, a gente precisa remover crenças também, que muitas vezes estão na nossa mente como um programa de repetição, de informação, que faz com que você faça aquele ato, né, aquele hábito repetitivo. E se a gente consegue mudar essa crença, a gente consegue retirar essa informação e colocar uma nova, isso também ajuda e auxilia você mudar o seu hábito. E mudando o hábito, você cria um novo caminho neural, um novo caminho de informação no teu cérebro, que vai fazer com que você abandone o velho e crie o novo. Então, é todo um mecanismo que a gente precisa entender e ter consciência de como funciona o nosso corpo e a nossa mente, para que a nossa ação diferente seja bem sucedida. Exatamente. Isso, o que você explicou foi perfeito. É um mecanismo de ação do vício, porque você cria essa crença a partir de uma experiência e vai repetindo aquilo porque dá certo, porque realmente causa prazer, né? Seja lá o que for que você fez, mas causou prazer. E aí, esse prazer, ele vira um vício quando a gente usa como um amortecedor para uma dor que eu tenho, que eu não resolvi, uma questão que eu preciso olhar, enfrentar, né? E além de reconhecer que isso está acontecendo, né? Além de analisar a vida, e subjetivamente, né? Cada pessoa pode decidir isso. Também é muito importante contar com uma rede de apoio, né? Com pessoas que gostam de você, né? Familiares, amigos, grupos de autoajuda,
de assistência profissional, né? Como o Vitor já comentou sobre assistência psicológica, médica, psiquiátrica, terapêutica, que aí entra a gente. Como Sim. terapeutas podemos ajudar nesse processo todo. Apareceu uma notificação aqui. E buscar ajuda, né? Diante disso, se você já está identificando que tem essas questões, buscar ajuda. Buscar essa rede de apoio, buscar ajuda profissional se for necessário, se você não conseguir dar conta sozinho, né? Porque muitas vezes é muito desafiador olhar para tudo isso sozinho, né, Vitor? Às vezes Sim. você não consegue fazer o caminho sozinho. Você precisa de alguém para te ajudar nesse processo. E tem uma coisa assim muito importante. A partir do momento que você identifica, né, quando você, digamos assim, cai a ficha, nossa, estou viciado nisso. É muito importante que a gente não desenvolva o sentimento de culpa, né? Porque a culpa tem a tendência a fortalecer a fuga. Então, é importante a gente ter esse carinho, esse amor, esse autocuidado por nós mesmos e saber que a gente está aqui justamente para isso, né? Para, tipo, olhar para as nossas sombras, para ressignificar as nossas ações, os nossos comportamentos. A gente está num caminho de aprendizado e a gente precisa ter esse acolhimento com nós mesmos, né? Falando, tudo bem, eu estou nessa situação desafiadora, e se eu não estou conseguindo sozinho, eu vou buscar ajuda. Mas o principal é que eu identifiquei isso. E por amor a mim, eu vou fazer um movimento diferente. E aí, com isso, você não sente culpa. Você sente amor por você mesmo. E todo o caminho ele vai sendo trilhado de uma forma mais harmoniosa. Porque se você se culpa, você se pune, né? Porque aí, às vezes, a pessoa vai buscando autopunição, né? O autoflagelo por estar fazendo aquilo que está prejudicando simplesmente porque ela tomou consciência, né? E aí fica muito mais dolorido, muito mais pesado. Então a dica é, identificou, não se culpa, se trata de uma forma carinhosa e se não está conseguindo sozinho, busca ajuda. Que aí esse caminho de transformação do vício para a virtude, ele se torna muito mais leve. Ser gentil com você e uma forma de você se afastar desses sentimentos, dessa negatividade em relação a isso, de achar que você tá errado, que eu não presto. Uhum. É trazer a espiritualidade também, essa visão da espiritualidade de que você não é esse corpo, essa personalidade, você não é só isso, né? E estamos todos aqui para tomarmos consciência do nosso lado mais elevado, trazendo aí o poder também das virtudes, né? Como o Vitor está falando, que é um lado mais elevado do ser humano, né? Então, isso está na espiritualidade. Nessa espiritualidade que a gente entende, não necessariamente ligada à religião, né? Mas uma espiritualidade de compreender que fazemos parte do todo, não há nada de errado, que a única coisa a se fazer quando você se identifica um equívoco é corrigir. Não precisa ficar se punindo por ter identificado algo que não está legal. É só Isso. corrigir. Corrigir. E tem uma coisa bacana também, assim, quando a gente identifica, tudo vai se clareando, né? E assim, muitas vezes, assim, a maioria das vezes, as pessoas se agrupam ou por um determinado hábito através de uma determinada frequência, né? E aí, quando você identifica que existe determinados locais ou determinadas pessoas que estão ali, você está inserido naquele local junto com aquelas pessoas,
é importante você se afastar. Porque você se afastando, você também vai mudando a sua frequência vibracional que se conecta com aquela situação. Então a gente precisa estar preparado para perdas também, quando a Você gente tocou quer num ponto transformar. legal, que eu também recebi uma pergunta no seguinte: o que fazer quando vem o gatilho, né? Então, entendendo o gatilho como uma situação, uma pessoa, alguma coisa que existe ali e que te leva para um comportamento de vício, né? Então, nesse caso, o Vitor está falando sobre grupos. Então, se aquele grupo de pessoas, quando você está perto, você identifica que está indo para esse caminho do vício que você não quer mais, muitas vezes o que fazer nessa situação? Ou você conversa com eles que você não vai mais seguir daquela maneira, ou se afasta. Sim. Porque às vezes, assim, tem pessoas com quem eu converso que até chegam a falar nesse sentido. Ah, mas eu vou e a pessoa fica insistindo, mesmo sabendo que eu não quero. Ah, não, só hoje. Esses gatilhos e essas falas do grupo que você está inserido, eles são a força contrária que te levam para aquilo que você já está acostumado. Então é aquilo, você quer se submeter a esse esforço, né, sabendo que você quer sair, porque tudo isso demanda energia, né? Tipo, por que ir para o caminho mais difícil se tem o fácil? Se o mais fácil é se afastar, vai para se afastar, né? E a gente precisa estar nesse posicionamento de também abrir mão daquilo que a gente construiu e que nesse momento você identifica que você construiu, mas está te prejudicando. Então, abre mão para construir algo novo, né? O desapego também emocional das nossas relações, elas precisam ser identificadas e conscientes, né? Não, olha, essa pessoa, nesse momento, ela é tóxica para mim. Porque eu estou querendo um caminho, ela está em outro e ela está me puxando para o caminho dela. E aí eu preciso cortar se ela não respeita o seu novo caminho, né? Pois Então, às vezes, a é, gente precisa ter esse é esse mais uma forma posicionamento. de cuidar disso, né, Vitor? De cuidar desse vício. Evitar lugares, hábitos e pessoas que estão ativas nesse vício que Sim. você quer evitar agora, né? Uhum. Então, não tem como você continuar nadando contra a correnteza. Realmente precisa descobrir um caminho de evitar isso, E né? tem uma outra coisa, assim, é todo um processo, né? Tipo, por isso que, às vezes, a pessoa, ela desiste. Dá trabalho você fazer a transformação, né? E aí você começa a perceber que você precisa, de repente, se afastar de coisas e lugares, pessoas que estão acostumadas a fazer isso que você não quer, aí você se vê sozinho. E quando você se vê sozinho naquela caminhada de transformação, se não tiver apoio terapêutico, mesmo que tenha apoio terapêutico, o apoio terapêutico não é 24 horas, muitas vezes você está sozinho sim naquela situação e você precisa enfrentar. E aí vem os pensamentos viciantes. Aí, assim, é a coisa que mais vai tentar te engolir e mais vai tentar te desvirtuar desse caminho novo que você quer trilhar. E é muito importante que você tenha consciência deles. Eles vão vir. Porque já foi criado um caminho neural para repetir aquela informação para você. Porque isso é um mecanismo de defesa e de fuga. Então, quando o pensamento viciante chegar em você, uma das dicas mais interessantes é identificar que ele chegou e deixar ele embora. Não dê foco para ele. Né? Desfoca desse pensamento e substitua por algo novo. Ou um pensamento novo que vai gerar uma ação nova. Então, eu sempre dou essa dica para as pessoas. Se identifica que o pensamento vai chegar. Você já sabe que ele vai vir, porque é o mecanismo da nossa mente. Ela te dá essa informação porque esse caminho neural já está construído há muito tempo, às vezes anos, né? E para você construir um novo, você tem que enfraquecer o antigo. E você só vai enfraquecer se você não der foco para ele. Então, se o pensamento chega e você der foco, a tendência é que você haja
como o pensamento chegou. Então é preciso deixar esse pensamento embora, não dar foco e olhar para aquilo que você quer construir, um novo caminho, um novo pensamento, que vai gerar uma nova ação. Perfeito. E entendendo que isso é um caminho a ser trilhado diário, né, que precisa desse Só por hoje, né? enfrentamento e que alguns momentos não é fácil, né, mas é possível Sim. sim, porque quando você começa, então, uma das formas de deixar esses pensamentos passarem foca em outra coisa, né? Como o Vitor falou. E você pode focar, por exemplo, na própria respiração, no seu próprio corpo, né? Usar algumas ferramentas como a meditação, como o yoga, alongamento, caminhada, né? Vai fazer outra coisa. Se você estava acostumado, por exemplo, em casa, né? A masturbação, por exemplo, assim que chega do trabalho. Então, faz outro caminho, já chega, já sai, já vai fazer uma. Substitua um hábito que é indesejado por um hábito saudável, por um novo hábito, para criar novas conexões neurais, novas possibilidades. É quase que você ensinar de novo para o seu corpo que é possível ter prazer em outras coisas, né? Não tem nada de errado também com a masturbação, mas pode ser um vício. Frequentemente é um vício que muitos homens se queixam, né, Vitor? Sim. E como a gente já falou em outras lives, né, em outros momentos sobre a masturbação ejaculatória, nós homens, quando ejaculamos, a nossa energia vital ela é posta para fora, né? Então, justamente o Tantra ensina a mover essa energia no seu corpo de forma que você não se sinta desgastado. Então, é um prazer, a ejaculação é um prazer que a longo prazo desvitaliza o seu corpo também, porque essa energia sexual, o sêmen, né, que é a semente da vida, na visão tântrica, quando você joga essa energia para fora todo o tempo, você está se desvitalizando, né? E aí é importante a pessoa ter consciência. Eu quero isso, né, para a minha vida, porque geralmente isso é físico, a sensação, né? Nós, homens, quando ejaculamos, a gente depois precisa de um tempo para recuperação, né? É uma coisa física que a gente sente, aquela sensação de uau, né? E os franceses até dizem que a ejaculação é uma pequena morte, né? Cada vez que você ejacula, você morre um pouquinho. Então, é uma visão bacana para a pessoa sentir no corpo, né? Como é que eu faço quando eu estou aqui o dia inteiro me masturbando e ejaculando? Como é que eu fico? Eu fico potente, produzindo, criativo, ou eu fico ali naquela sensação de preguiça, né? Cada um se autoanalisa e vai percebendo, né, qual é o efeito daquela ação. Por isso que o Tantra, né, é uma oportunidade para cuidar também desses vícios, sobretudo os vícios relacionados, né, a comportamento, a prazer ejaculatório, a vício em sexo, ou busca por sexo. Porque muitas vezes esse vício em sexo, né, Vitor, não é nem o sexo propriamente dito, é a busca por ele. É, Sim. é a masturbação. Não é nem porque você se conectar com outra pessoa dá trabalho. Uhum. Se você não tem um parceiro fixo, dá muito trabalho. A busca, mas tem gente que é viciada na busca, né? Porque aquilo também tem descargas neuroquímicas de prazer também. Sim. Então, o Tantra é uma oportunidade para ajudar a cuidar disso e levar essa consciência
do prazer para o corpo inteiro e para a vida. E usar essa energia, essa potência para realizar seus projetos, seu trabalho, sua criatividade, a criação, né? Criação de projetos e de Sim. vida. É canalizar essa energia criativa, a energia Canalizar. da criação, no caso, se você não está procriando, né, se você não está criando uma vida, como eu posso canalizar para criar outras coisas na vida? Né? Então, é um desvio do foco natural dessa energia, porque biologicamente ela está no nosso corpo para procriação, mas você pode usá-la para outro fim. Isso que é bacana, né? Porque se você não tem consciência de que isso é possível, você apenas usa para procriação, né? Que é a condição natural, né? Biológica do nosso corpo e do nosso ser. E aí você com consciência, não, peraí, não estou procriando, não estou criando uma vida nova, um ser novo, então como eu posso usar essa energia continuando tendo prazer, mas sem jogá-la fora do meu corpo, para que eu possa então ter essa potência máxima desenvolvida para um outro foco. Ô, Vitor, e se tem alguém agora assistindo a gente, essa gravação dessa live, e pensando assim, poxa, mas eu gosto de sentir prazer e tá tudo bem, e eu não quero nem saber disso, eu não tenho esse vício, não. Não tenho vício em prazer, mas eu quero continuar vivendo a minha vida e tendo o meu prazer e na minha masturbação, na comida que eu como e tudo mais. E a pessoa acha que ela não precisa cuidar de nada disso. E aí? O que que faz? Faz alguma É só uma coisa? escolha, não faz nada. Não Ela, faz nada. Ela ela precisa continua, escolher, ela né? Ela continua precisa fazendo. escolher a partir do momento que ela toma consciência. Se a consciência dela, naquele momento, aí ela precisa perguntar, isso é minha consciência ou meu ego? Porque o ego, ele tem uma compreensão limitada, né? E a consciência, ela tem uma compreensão mais expandida. Ela consegue enxergar vários pontos e aspectos da vida. O ego, ele é limitado. Então, se ele está limitado naquele prazer sexual, ele não vai conseguir enxergar os outros aspectos da vida. E vai ficar batendo e relutando e brigando. Não, é isso que eu quero. Então, é uma autoanálise, como a gente falou no começo, né? A pessoa, no fundo, ela precisa ter aquela sensação de que realmente aquilo ali está levando ela para um caminho de expansão, para um caminho de aprendizado, para um caminho de trocas, ou aquele hábito está levando ela para um caminho de deterioração, um caminho de inação, um caminho de procrastinação. Ela vai saber, não sou eu que tenho que falar, nem você, nem ninguém. A própria pessoa tem que ter essa conclusão sobre ela. E aí, se ela falar, não, mas eu quero continuar assim, ok, uma escolha dela. Né? A gente tem o livre-arbítrio para isso, né? Para decidir o que fazer e o que não fazer com a nossa própria vida. Então, não cabe ao outro julgar e falar, olha, você está errado, você está certo, você continua, não continua. A própria pessoa tem que tomar essa consciência e tomar a ação que vai fazê-la ou manter essa vida que ela vive ou construir uma vida totalmente diferente. Se ela está satisfeita com a vida que ela vive, provavelmente ela não vai fazer nada de diferente, não vai mudar. Se ela está insatisfeita, ela vai pelo menos tentar buscar algo diferente. Então, eu acho que o termômetro nessa situação é saber se você está satisfeito ou não. Porque no fundo, quando a pessoa identifica algo que não está bacana, ela se sente insatisfeita. Ela se sente. Não, fica uma coisa dentro dela, um sentimento que fala assim, pô, isso não está bacana. Eu preciso fazer algo diferente por mim, sabe? Então, eu acho que esse é o termômetro. Ô, Vitor, como identificar qual é a voz do ego e qual é a voz que você falou assim, né? Que a pessoa
primeiro, a gente sempre sabe, a pessoa que está vivendo, ela sabe a verdade, né? Então, a gente tem a voz da verdade falando no nosso ouvido, nos nossos pensamentos, e a gente tem a voz do ego também, que é essa voz limitada, que identificada com você mesmo, egoísta, né? Eu acho que a palavra egoísta serve bastante para dar uma ideia do que é o ego. O ego é egoísta, é a parte de nós Sim, egoísta num sentido excessivo, tóxico, né? Não num sentido assim de que você que você tem que se cuidar e ser um pouquinho egoísta, porque você não deve estar fora de si, né? Não é o egoísta que está fora de si, que só pensa nos sim, outros. Pelo contrário, né? Você tem que pensar em você mesmo. Mas o sim. egoísta tóxico são pensamentos do ego que nos afastam das pessoas, É. Assim, que tem um só exemplo pensa bacana que eu gosto de em... dar. Você perguntou sobre a voz do ego e a voz da consciência, né? Tem um exemplo bacana que eu gosto de dar. Isso. É assim, sabe aquela criança birrenta que fica chorando, cheia de manha, quando ela quer uma coisa, ela quer porque quer, ela não entende que os pais estão falando, não, mas isso não pode agora, depois, e ela vai, briga, 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 chora, se esperneia. E aí depois, quando ela se acalma, ela entende e abre mão daquilo. Então, digamos assim, quando os pais que têm a compreensão maior sobre aquela situação dizem não para a criança, o pai é a voz da consciência. Aquela voz que pacientemente fala com o filho, não, depois, isso agora não. E o filho é o ego, que ele está ali brigando por aquilo. E só quando ele se acalma, que ele compreende e abre mão. Então, para você identificar o seu ego e a sua consciência, o ego ele está sempre falando numa situação mais harmoniosa, mais calma, mais tranquila. É uma voz bem sutil que está dentro de você, que você identifica, mas muitas vezes nem dá atenção, né? E o ego, ele é aquela coisa assim, tipo, não, é o que eu quero, não abro mão, é assim que tem que ser, por mais que alguém fale, não é, a pessoa resiste, né? A voz da resistência. Mas se ela se acalmar, se ela fizer uma meditação, um exercício respiratório, se ela entrar nessa conexão com ela mesma, esse ego vai se acalmando e a voz da consciência vai transformando aquilo e você vai abrindo mão. Você sabe que teve uma pessoa que mandou assim para mim, né? Peraí, acho que vocês erraram nesse negócio. Vício em prazer, no sentido de que ele não identificava que prazer pode ser um vício. E aí, você falando isso agora, eu me lembrei dessa fala, e realmente essa fala vem do automático do ego, né? Que é Sim, isso? Da contestação. Porque a voz da consciência ouve, ou lê, no caso, e para pensar, para sentir. Como que é isso, né? A voz da consciência é da compreensão, né? E a voz do ego é de rejeitar tudo. Eu só é, aceito as minhas ideias. A sim. ideia do outro é inconcebível. Que isso? E Como se assim? você tá, e se você tá na voz do ego, se você tá muito no ego, provavelmente qualquer coisa que chegue até você, você nem dá espaço para reflexão. Então, por isso que é muito complicado quando a pessoa ela não se abre para a transformação, não abre um espaço para o novo chegar, é muito complicado haver transformação. Porque dentro dela ela não quer abrir mão de todos os julgamentos que ela tem, de todas as conclusões, expectativas, tudo que ela tem como verdade
ela não deseja abrir mão daquilo para algo novo, para uma perspectiva diferente. Então, se ela própria não deseja, porque o ego dela não quer, o ego dela é resistente, não quer ouvir, né? Tipo, o pai que sabe mais do que a criança e já direciona, não, isso aqui vai dar errado, não faz assim. Mas a criança não quer saber, ela quer aquilo que quer. Então é o ego dela ali sem a compreensão maior, né? E assim somos nós, adultos com ego muito forte, somos crianças incompreensivas, né? E aí não transforma, não tem como. A mensagem nem chega, né? Então, a boa notícia é que se alguém que está assistindo agora esse vídeo está considerando a hipótese de que pode ser que está buscando o prazer de uma forma compulsiva, de vício, parabéns, você está deixando um pouquinho o ego de lado e está fazendo um caminho de reflexão, de interiorização, de considerar outros pontos de vista, porque o ego não deixa você considerar outros pontos de vista. Sim. Né? Então, é E um aí caminho. eu acho que assim, a mensagem final para a gente encerrar o nosso bate-papo é isso, a pessoa precisa saber, eu estou muito no meu ego, eu estou deixando a minha consciência atuar para que eu possa transformar determinadas situações na minha vida que me deixam insatisfeitos, né? Então, se tem essa insatisfação, provavelmente a sua consciência já conseguiu entrar um pouquinho e perturbar o seu ego, né? E aí, quando você deixa o seu ego quietinho, deixa a consciência atuar, o caminho de transformação ele começa a se descortinar diante de você e aí é só mesmo o dia após dia, né? Até o momento em que você consegue alcançar aquele novo patamar, aquela nova experiência que você vinha buscando. Perfeito. Eu também diria assim, estimular que cada um analise todas as áreas da sua vida, né? Seus relacionamentos, na sua saúde, alimentação, exercício, sexualidade, no trabalho, no lazer. Como é que tá? Tem alguma área dessa que tenha algo que se repete muito? Algum comportamento excessivo? Alguma pessoa, situação, substância que você precisa consumir, se expor, né? Será que isso está sendo saudável? Né? Então, o caminho é esse, de pensar, analisar a sua própria trajetória, a sua própria vida, que é o primeiro grande passo. Não tem como você mudar alguma coisa que você não toma consciência. Sim. E aí, com isso, é mãos à obra, né? Porque não tem transformação sem ação, e essa ação é diária. A gente precisa tomar consciência e agir, né? E agir significa que você, dia após dia, você está fazendo igual a construção de uma casa, né? Ela requer esse trabalho diário, até que você tenha a casa pronta, são muitos dias de trabalho. E assim é a nossa transformação. São dias e dias de trabalho pessoal e, e não é fácil, né? Essa é a realidade, mas existem ferramentas que podem te ajudar a facilitar esse processo. Não existe uma pílula mágica que faz, tipo, toma e você nasce, você acorda outra pessoa. Né? É uma caminhada. Facilitar e acelerar o processo, né? Um trabalho Ah, terapêutico, né? Seja com Tantra, seja com a psicologia transpessoal, que é a linha que eu trabalho. Então, se sentiu também, manda esse vídeo para alguém, né? Comenta o que você achou, como que você se sente. E se precisar de ajuda, manda mensagem para a gente também. Nós estamos disponíveis sim, para estamos abertos. abertos para contribuir, né? Isso.
Muito obrigado, Vitor. Bom feriado, boa Você Páscoa. também, para todos. Gratidão por esse bate-papo e até a próxima. Tchau, até a próxima. Tchau. Abraço.